Bom, seja muito bem-vindo agora à minha mesa de desenho. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vocês estão vendo já a tela do meu computador aí, que é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Espero que vocês gostem desse formato de vídeo, que eu quero trazer mais conteúdos desse para vocês, tá? Só para deixar claro os materiais que eu vou utilizar agora, uma lapiseira normalzinha. Eu vou trazer em breve um quadro aqui no canal testando materiais, tá? Então, se você quiser saber mais, quiser apoiar a gente, já ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, né? O conteúdo de hoje é para vocês entenderem mais sobre método e não técnica. Vitor, qual é a diferença de método e técnica? Por exemplo, eu vejo muita gente, eu tenho dificuldade de desenhar a mão, eu tenho dificuldade de desenhar a orelha, eu tenho dificuldade de colocar os olhos simétricos e um monte de outras dúvidas que podem surgir e devem surgir, é claro, quanto mais você praticar o desenho, novas dúvidas, novas dificuldades vão surgir e isso é extremamente normal. Só que, por exemplo, isso são técnicas. Para eu desenhar a mão, existe uma técnica para eu desenhar a mão, tá? Só que além da técnica, você também precisa de um método para você aprender a desenhar. Você precisa de um método para você entender como o desenho funciona, tá? Eu vou pegar um exemplo bem prático aqui com vocês, que é esse controle aqui da minha televisão, tá? Eu vou colocar o controle aqui, ó, na minha televisão para vocês entenderem. É importante a gente visualizar esse controle, mas o mais importante é entender como ele funciona. Esse é o método que eu quero trazer para vocês. Tá? Então eu preciso visualizar ele de diversas maneiras, né? E entender o principal motivo que vai me fazer desenhar ele. Né? Eu já falei para vocês que a gente pode trazer sempre todo o aprendizado para formas geométricas e essa é um dos pilares do meu método de desenhar. É converter o que eu estiver vendo em formas geométricas. Então, ó, vamos escrever aqui. Formas geométricas, tá? Então, a partir do momento que eu entendo que eu vou usar formas geométricas nos meus desenhos, eu vou entender que tudo isso daqui que estiver precisando ser desenhado, eu vou converter para os desenhos. Bom, isso é assim. Eu vou começar com formas bem rudimentares, né, bem básicas, que a gente conhece como círculo, triângulo e quadrado. Tá? Tem até uma musiquinha, círculo, triângulo e quadrado. Tá bom. Essa musiquinha da minha filha. O que acontece? A gente vai poder fazer isso daqui, só que a gente pode redimensionar isso, tá? O objetivo aqui é utilizar essas formas para a gente chegar no melhor resultado do nosso desenho. Então, se a gente pegar esse controle aqui, quais são as formas geométricas que nós conseguimos identificar nele para fazer a base desse controle? Então, primeiro que eu estou vendo ele de frente, certo? Isso já é um pouquinho mais fácil do que o normal. Então eu vou começar aqui, por exemplo, com um quadrado, certo? Depois eu posso fazer até meio que um triângulo invertido aqui, mas eu posso dar uma sofisticação para esse triângulo. Então, ó, eu venho, fiz esse triângulo, só que aqui eu já vou ajeitando ele porque ele vai fazer isso ficar mais ou menos assim, tá? Ele vai fazendo meio que um cilindro dessa maneira. Depois eu sei que eu tenho aqui um outro círculo para os botões dele, eu tenho um outro desenho aqui para cima dele, tá certo? Que vai fazer aqui duas separações. Muito importante a gente sempre tentar fazer algumas medições para isso, tá? Então eu tenho aqui esse detalhe, se vocês repararem ele é meio côncavo aqui. Então, ó, eu vou fazer isso dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Olha como é interessante. E eu vou fazer essas medições. Aqui até aqui, quanto que eu tenho de espaço, né? E eu vou pegando sempre aqui, ó, pego da ponta do lápis até o lugar necessário para eu poder fazer o desenho. E assim eu vou tirando pequenas medidas dos desenhos para eu poder chegar lá. Tá vendo que aqui já ficou muito próximo do botão que ficaria aqui e aqui. Tá vendo? Mas eu posso pegar essa outra e depois fazer um outro círculo aqui por dentro, ó. Então, o círculo do botão ficaria mais ou menos aqui e assim você vai adaptando aquilo que você precisa para desenhar, tá certo? E esse método que eu estou mostrando serve para vocês desenharem o que vocês quiserem, tá? Então, não é somente uma base, sim um método para você conseguir entender depois, por exemplo, usar uma técnica para você desenhar olhos simétricos, né? E tudo isso baseado nessa observação, baseado naquilo que você estiver vendo no desenho, você vai conseguir ser muito mais eficiente dessa maneira, tá vendo? Então eu posso fazer aqui, ó, tem aqui uma caixinha de som que eu posso fazer um multi, né, na televisão, né? Eu não preciso fazer aqui esse contorninho porque já está uma base aqui.
Aqui eu já tenho os controles de volume aqui, ó, no meu som, tá vendo? Então eu tenho menos aqui, eu tenho mais aqui, aqui eu tenho um íconezinho no mais ou menos, aqui eu vou fazer isso, ó como que é mais fácil de eu identificar aqui, ó. Faço isso tudo aqui e você vê que eles partem do mesmo eixo aqui, ó, né? Que eles acompanham esse design aqui dele, ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer isso aqui e eu vou fechando ele aqui. Então eu tenho 1, 2, né? 3 e 4 linhas aqui para eu poder fazer aqui os desenhos. Depois eu faço uma linha para dividir eles, certo? E aí, você tá vendo que até o momento eu não peguei na borracha, isso é o mais importante aqui, que no momento não é necessário, a gente está numa parte de um esboço, a gente estava numa parte de estudo, porque ó, a gente está em que, uns 6, 7 minutos desenhando, tem essa parte aqui, eu aposto que boa parte de vocês iam apagar pelo menos umas 3 ou 4 vezes, depois vocês escrevam aqui nos comentários que isso é importante saber, né? Então, ó, a gente vai fazendo esses detalhes, se vocês verem muito bem, ó, eu vou pegar daqui até aqui, é mais ou menos o tamanho que eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo? No meu controle. Isso sem fazer grandes medições. Também é importante a observação, é importante saber até onde a gente pode ir com as coisas que a gente estiver desenhando, né? Depois eu posso fazer alguns detalhes de luz, né? Porque ele é meio plástico, então ele brilha bastante. Aqui tem o logotipo da empresa, né? Em questão, que eu não preciso fazer publicidade. Vocês não conseguem ver direito. Só quem mora em Portugal vai saber. Bom, aqui tem 1, daí 2, 3, daí você tem aqui como colocar os de baixo, mas eu não vou colocar porque é tão pequenininho, né? Depois 5. Agora imagina que você está fazendo isso aqui no digital, você consegue dar muito mais detalhes, né? Mas não é porque eu não estou no digital que eu vou deixar de fazer, né? Eu vejo muita gente chegando hoje no canal que quer saber muitas informações sobre desenho digital. A gente também vai trazer conteúdo assim, tá? A gente não está esquecendo um pro outro. Bom, uma pausa bem rápida aqui só para me chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos fazendo agora a Masterclass exclusiva do zero à criação. Se você não sabe nada de desenho ou se você quiser melhorar suas técnicas, tem uma Masterclass super exclusiva que eu fiz e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Para se cadastrar é muito simples, tem um link na descrição ou no card. Clica nesse link para você aprender um pouquinho mais e ter acesso a essa Masterclass super exclusiva. Basta você preencher o melhor e-mail e, é claro, seguir o passo a passo para ter acesso a esse conteúdo. Bom, beleza. Fiz o controle dessa maneira. Agora vamos supor que eu quero fazer o controle desta maneira aqui, ou de outra maneira, ou quero desenhar, por exemplo, uma face, ou quero desenhar o corpo de um personagem. Geralmente o pessoal não entende, daí já quer fazer o desenho perfeitinho. O esboço ele é importante para a gente chegar num método correto para desenhar aquilo que a gente quiser, né? Para ter muito mais eficiência naquilo que a gente estiver fazendo. Isso é o mais importante, né? Então, ó, estou fazendo ele aqui, ó, colocando ele aqui, colocando o personagem aqui, ó, vou deixar até ele aqui assim, ó, com a mão na cintura, né? Faço o pé dele até aqui, né? Aí, ó. E esse pé vai ficar aqui para dar um pouquinho de sustentação. Você vê que a linha dele aqui parte dessa maneira, né? Eu posso fazer aqui os outros detalhes. Então, ó, tá vendo que bem simples e a gente vai construindo o desenho. Eu não estou fazendo cilindro, eu só estou preenchendo aqui como se eu só estivesse visualizando todas as partes dele, ó, todas as partes desse desenho, né? Então, ó, fiz aqui, não fiz cilindro nem nada, só estou preenchendo. Tá? Ó, não precisa ficar perfeito. Essa daqui é a base, é um método que faz com que você desenhe o que você quiser a partir daqui. Entende? Se eu quiser depois fazer um personagem muito forte, eu vou precisar estudar um pouquinho a musculatura, estudar um pouquinho os detalhes. Se eu vou transformar isso em uma mulher, por exemplo, eu vou precisar estudar toda a musculatura dessa mulher, entender como funcionam, né, todos os membros, entender quais são as principais características dela, né, para eu poder chegar o mais próximo possível de um detalhe que traga o necessário para fazer essa identificação. Olha, isso é uma mulher, isso não é uma mulher, né? Tudo isso é importante, né? E aí você vai detalhando, você vai trazendo alguns detalhes a mais, né? Lembrando, dependendo, é claro, do estilo que você escolher também desenhar, você pode estar trazendo mais ou menos informação para um desenho, né? Por exemplo, um cartoon eu não preciso adicionar tantos detalhes assim,
Mas no mangá talvez seria necessário, é claro, dependendo do estilo do mangá. Se você vê, tem Doraemon, ele parece um cartoon, mas é um mangá, né? É um anime asiático, né? Então é importante de você ter uma boa base para você poder escolher ou ir definindo as coisas que você quer para o seu desenho, para chegarem mais próximo possível daquilo que você deseja, né? Eu fui chegando aqui, eu tô só ainda nos detalhes específicos para o meu desenho, ó. Tá vendo? Aí se eu quiser depois colocar um tênis na minha personagem, tudo isso é claro que são baseados em referências mentais previamente adquiridas por causa de desenhos que eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Mas eu sempre aconselho que vocês utilizem algumas fotografias para vocês pegarem essa base, tá? Vocês podem pegar desenhos de outras pessoas para se basear? Poder até pode, mas a chance de você estar pegando muito mais características de outros artistas do que desenvolvendo a sua própria característica é muito grande, tá? Então você pode cair nessa cilada aí, toma cuidado. É de verdade isso que eu tô falando pra vocês, que durante muito tempo eu fiquei muito preso à cópia, né? Mas se tiver tudo bem pra você, também tá tudo bem pra mim. O importante é você estar satisfeito com o desenho que você estiver fazendo. Pausa rápida mais uma vez, é que se você estiver vendo esse conteúdo aqui, estiver fazendo sentido pra você, e você quiser ter acesso a um passo a passo, quiser ter acesso a um grupo de alunos no qual você vai melhorar ainda mais os seus desenhos, tem um link na descrição para você conhecer um pouquinho mais dos meus treinamentos. Então clica aí se você quiser ter o meu acompanhamento. Te espero lá. Tá vendo? Eu fiz toda a base aqui e podia ter sido um homem, podia ter sido super-homem aqui, podia ter sido o Hulk. O mais importante é você utilizar o esboço para chegar em algum lado, né? E esse esboço aqui, ele pode ser rapidinho transformado em qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui. A cabeça tá me lembrando muito a Bulma aqui, né? Mas eu vou dar uma ajeitada nos olhos aqui. Assim, tá vendo? Aí você vai entendendo um pouquinho mais, tá vendo? E de novo, você tem um método, mas você vai misturar esse método com uma técnica, né? Essa técnica é importante que você desenvolva. Falando nisso, se está gostando da aula, já deixa aí o seu joinha, isso é muito importante pra gente saber se você está gostando desse conteúdo ou não, né? Ó, aqui, faço aqui a orelha dela, né? Tá aqui pra cima, faço alguns detalhes aqui, né? Aqui, ó, posso fazer até uma espécie de rabo de cavalo aqui, minha irmã que falava rabo de cavalo, não sei se existe essa expressão mais, tá vendo? Aqui, ela aqui, eu posso deixar ela assim, e olha como é engraçado, por isso que agora a gente pode usar a borracha, ó, em 12 minutos de vídeo estou usando a borracha agora só, ó, se eu fizer ela assim, ó, eu tô deixando ela mais bravinha, né? Ó, vamos lá que eu vou apagar, né? Fiz só o narizinho aqui, ó, bem simples, né? E agora eu vou fazer o sorriso nela, ó. Tá vendo? Vou arrumar aqui, ela ficou com o queixo muito quadrado, posso deixar isso assim, né? Posso soltar o cabelo dela aqui pra trás, ó. Tá vendo? Amarra aqui e esse cabelo vai ficar solto mais pra cá. Tá vendo que é importante a gente ir desenvolvendo alguns detalhes, né? Eu podia subir mais esse cabelo aqui para poder aparecer os detalhes, mas eu quis deixar ela assim, né? Depois eu posso até colocar, sei lá, um animalzinho aqui do lado. Não. Posso até colocar aqui algumas características, posso fazer, ó, né? Um cachorrinho talvez. Isso de novo, tudo baseado em experiência prévia de desenho. Faço um cachorrinho assim, ó. Eu fiz isso pro Rodrigo, o Rodrigo vai identificar, só que ele fez um gato. Aí tá vendo? Como é recente, é normal que eu tenha algumas referências ainda mentais das coisas que eu fiz recentemente, né? E quanto mais você usar essas referências, mais fácil vai ser de trazer elas quando for necessário para você, como agora, né? Eu queria fazer alguma coisa desse tipo. E aí você faz, dá os detalhes legais, ó. Aí você brinca com o desenho, aplica, cria novas características. Ó que legal, tá vendo? E era para ser um desenho super simples que você vai acrescentando novos detalhes. Posso acrescentar aqui um topetinho nele, ó.
A Márcia também, minha aluna, que adora o cachorrinho dela, a Mia, ó que legal. E você vai adicionando esses detalhes para você deixar o desenho o mais próximo possível daquilo que você quer. Tá vendo? Podia colocar aqui uma coleirinha. Aqui parecia até não é uma intenção, mas ó, eu faço aqui mais alguns detalhes de cabelo, né? Posso adicionar depois para mostrar que é uma menininha, tá vendo? Eu posso fazer esse tipo de detalhe, não tem problema nenhum. Ó. E você vai sempre criando coisas em cima. Posso adicionar, sei lá, uma mochila na personagem, ó. Que passa aqui, né? E essa mochila fica um pouquinho mais para trás, né? Posso adicionar um gramado aqui em volta. E aí as suas ideias vão surgindo, né? Vitor, mas eu não consigo ter essas ideias. Isso daqui só é possível, tá, pessoal? É que eu vou fazendo, eu vou tendo ideias, porque eu já tive essas ideias antes. Não foi agora, no meio do vídeo, né? Todas essas aqui é uma mistura de ideias, conceitos que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Depois você vem aqui, não é o ideal você pintar agora aqui em cima, tá? O ideal é que você faça isso tudo separadamente, né? E depois é que você vai aplicando, ó que legal. E assim você vai trazendo todos esses detalhes, vai acrescentando, vai modificando, vai apagando o que for desnecessário, né? E a gente fez aqui um desenhozinho rapidinho, em mais ou menos uns 12 minutos, depois de entender o método. Lembrando que todos os detalhes que a gente estiver utilizando, a gente também depois pode fazer com que eles virem em 3 dimensões, né? Como eu falei para vocês, a gente começou ali com os braços dela, a gente começou assim, ó, fazendo esse detalhe aqui, mas depois a gente pode fazer com que isso daqui tenha 3 dimensões, né? Conforme a gente for fazendo. Lembrando que o esboço é somente uma forma de dar detalhe, é somente uma forma de chegar numa determinada resolução de algum problema que a gente esteja tendo, né? Então, se eu quiser desenhar uma árvore, por exemplo, eu posso... A maioria das pessoas fazem assim, né? Quando estão começando, né? Eu lembro de fazer muito isso aqui, né? Hoje, graças a várias técnicas que eu vou adquirindo, eu vou fazendo alguns outros detalhes, né? Bom, daí eu entendo que eu preciso colocar uma raiz, né? Tudo isso baseado em experiência, tudo isso baseado em características que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá vendo? Ó que legal. E aí assim você só vai dando alguns detalhes a mais. Aí depois eu posso até reproduzir isso numa larga escala para essa árvore aqui ficar atrás dessa personagem e muitas outras coisas. Bom, espero que você tenha curtido esse conteúdo e hoje eu quero testar uma coisa diferente. Aqui embaixo tem campo de comentários no nosso YouTube, né? Nosso, porque é meu, seu e de todo mundo que usa. Deixa aqui o seu comentário e a sua dúvida com relação ao desenho, tá? As melhores dúvidas eu vou trazer em vídeo respondendo essas dúvidas, tá? Vou trazer o vídeo, ó, fulano tal, no vídeo tal ele fez essa pergunta e a resolução dessa pergunta é essa daqui, tá certo? Eu vou responder vocês aqui também, mas acho que é muito mais fácil gravar um vídeo explicando também para vocês. Gostaram desse formato novo de vídeo aqui? Tem umas coisas ainda para melhorar, mas espero que tenha ficado bom para vocês e que vocês tenham conseguido ver, né? Aqui eu acho que ainda tá algumas coisas pra gente pode melhorar, mas a gente tá aprendendo aqui e aperfeiçoando pra gente trazer conteúdos também tradicionalmente pra vocês. Espero realmente que tenha feito sentido, de verdade, tá? E se você gostou, deixa aí o seu joinha, se você não gostou, deixa nos comentários o porquê você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema nenhum, mas que a gente possa realmente melhorar esse conteúdo pra quem sabe um dia merecer o seu like. E se você ainda não tá inscrito, confere aí se você tá inscrito, a gente tá quase chegando aos 500 mil inscritos aqui no canal VC Desenhos. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.